E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, eu sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o realismo aristotélico. Então vamos lá. Bom, nossos objetivos são compreender aspectos relevantes do realismo aristotélico e compreender como se dá o conhecimento em Aristóteles por meio da teoria das 4 causas. Tem uma questão para vocês, né? Para você, o conhecimento é algo que obtemos pelos sentidos ou pela razão? Então, vamos lá, o que significa quando eu estou dizendo isso, né? Professora, você está falando de 2 tipos de conhecimentos, pelos sentidos e pela razão. Tá, se eu pergunto assim para você, hoje você tomou café da manhã, tomou café? Qual que é o gosto do café? Aí você vai pensar no gosto que você já sentiu do café, né? Tava doce ou tava amargo? Qual sentido você usou para me responder essa questão, né? Ou se eu pergunto assim para você, qual é a cor da parede da sala onde você está agora? Você vai olhar para ela, usar a visão, né? Ou quem está te chamando? Você está escutando alguém te chamar? Essa voz é de quem? Como que você faz para identificar? Você está usando a sua audição. Esse é um tipo de conhecimento pelos sentidos. A partir deles, a gente se organiza, né? Eu sei que está frio, eu sei que está calor, eu observo o ambiente no qual eu estou, eu escuto, sinto o gosto das coisas. Esse tipo de conhecimento te dá uma visão de mundo também, certo? Agora, tem conhecimentos que nós não usamos os sentidos, nós usamos a razão. Pense em um triângulo, pense em uma circunferência. Agora vamos pensar em calcular o raio dessa circunferência, né? A altura desse triângulo. Quanto é 2 mais 2? Você percebe que com esses tipos de conhecimento você não usou sentido nenhum. E digo mais, né? Às vezes a gente está com um problema assim, está resolvendo uma equação, né? Às vezes a gente fecha o olho e tenta ficar assim no silêncio e tal, para que você consiga pensar melhor, né? Porque esse tipo de conhecimento você não tira de alguma coisa que você pode observar, você tira apenas da razão. Então, a gente vai fazer essa diferenciação entre o conhecimento dos sentidos e o conhecimento racional, que é uma coisa que vem lá desde os pré-socráticos, né? Começaram a pensar assim sobre as coisas que a gente percebe, as aparências dos sentidos, as coisas que a gente capta só pela razão. Há essa diferenciação. A gente vê também o Platão dizendo que o conhecimento dos sentidos é um conhecimento inferior, é apenas cópia de um conhecimento superior, verdadeiro, que é racional, conhecimento inteligível das ideias, né? Então pense na diferenciação desses 2 tipos de conhecimento. Então, para o mestre de Aristóteles, chamado Platão, o verdadeiro conhecimento é obtido pela razão, pois aquilo que captamos pelos sentidos não passa de cópias imperfeitas, de ideias perfeitas que residem no mundo das ideias. Então lembra, quando você com certeza estudou o mito da caverna, né? E há essa dualidade entre o conhecimento que está ali dentro da caverna das sombras, né? E quando ele sai e ele encontra o mundo exterior, a verdade, isso simboliza as ideias, né? As ideias são conceitos perfeitos que só existem na minha razão. Um triângulo perfeito eu consigo imaginar. Quando eu quero passar ele para os meus sentidos, para que eu possa ver, aí quando eu vou fazer ele é um triângulo imperfeito, né? Fazendo uma brincadeira aqui, mas é mais ou menos o que o Platão está pensando. Bom, já Aristóteles recusa a divisão do seu mestre Platão entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Para eles, há apenas um mundo. O que se diferencia é a forma como conhecemos este mundo. Platão defende que não é possível conhecer um objeto através da experiência sensível, somente pela ideia deste objeto. Já Aristóteles afirma que é possível superar a ideia abstrata e conhecer um objeto através de características como a matéria, a forma, a origem e a finalidade de um objeto. Então veja a questão que eles estão pensando, né? É possível que eu conheça
de fato uma coisa, né? O mundo a qual eu estou percebendo, o mundo com esses objetos a qual eu estou percebendo. Com certeza, se você olhar em volta de onde você está agora, você vai ver talvez outras pessoas, outros objetos de conhecimento, né? A natureza, que é um objeto de conhecimento que pode ser pesquisado. E a questão é, eu posso de fato conhecer eles observando, utilizando os meus sentidos, né? Para o Platão, não, já que o que é perfeito, o que é verdadeiro, não está nem aqui no nosso mundo dos sentidos. Eu nem tenho acesso aqui ao que é perfeito, né? Para o Platão, o que é perfeito está lá no mundo das ideias, nesse mundo abstrato. Então é claro que se eu falo sobre as coisas daqui, são meras cópias, né? E a cópia é falha. Imagina assim que você está com uma folha que você vai tirar a cópia, um xerox, né? Você vai tirando a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, não vai perdendo a qualidade? Então a cópia, ela é imperfeita. Não é possível aqui conhecer, né? O Aristóteles, que foi o discípulo do Platão, já pensa diferente. Não, é possível sim, né? Esse mundo ao qual eu estou é o mundo ao qual eu observo as coisas. Todo conhecimento que eu tenho é porque eu observei o que está aqui nesse mundo, né? E é possível conhecer ele através dessas 4 causas que a gente vai conhecer um pouco mais. Bom, primeiro vamos uma atividade para vocês. Como são os conhecimentos aprendidos pelos sentidos e pela razão? E a posição de Platão e Aristóteles sobre o conhecimento? Então, faço um texto sobre essa questão, né? A gente viu a diferenciação entre os 2 tipos de conhecimento e a gente viu também a posição do Platão e do Aristóteles em relação a isso. Faça essa conexão, escreva exemplos no seu texto para explicar os 2 tipos de conhecimento, certo?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, a gente viu, né, o conhecimento dos sentidos, conhecimento da razão. Já falando do Platão e do Aristóteles, né, o Platão tem essa posição de entender que o conhecimento verdadeiro é racional, né? Tanto que reza a lenda que na Academia do Platão, que é a escola a qual ele fundou, é chamada de Academia, né? Tava lá uma placa dizendo algo do tipo: aqui só entram os geômetras, aqui só entra quem entende de geometria. Por que o Platão gostava tanto de geometria, das matemáticas, né? Porque a matemática é uma ciência abstrata, totalmente racional, né? Quando a gente fala de números, de figuras geométricas, elas existem na minha razão, né? Elas não existem em outro lugar. Se eu falar assim, o 2, eu falar isso daqui para você, 2 é isso? O 2 não é isso, né? Isso daqui são 2 dedos. Onde que tá o 2, né? Professora, se eu desenhar o 2, tá, essa é uma representação gráfica do 2, mas é o 2 mesmo? Não, né? E se eu complicar a coisa para você e falar do 0? Mostra o 0 para mim. Difícil, né? Percebe que esse é um conhecimento racional? E é por isso que o Platão gostava, se associava a esse tipo de conhecimento, né? Já Aristóteles vai falar assim, não é bem por aí. Eu aceito esse conhecimento dos sentidos porque é através deles que eu conheço o mundo, isso é inegável. Vamos continuar. Bom, nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos, diz o Aristóteles pra gente. Claro, né? Se eu falo assim para você, será que a gente consegue imaginar alguma coisa que eu nunca vi? Nunca vi. Será que eu consigo imaginar o gosto de uma coisa que eu nunca experimentei, né? Se eu falar assim para você, você consegue imaginar o gosto de brigadeiro? Com certeza consegue, né? Brigadeiro de chocolate? Mas se eu falar assim, consegue imaginar um gosto de um brigadeiro de pneu? Aí, professora, como assim? Não sei o que é isso, nunca comi isso. Então é disso que o Aristóteles está falando. Nada que está no meu intelecto não passou antes pelo meu sentido. Só consigo pensar em coisas que eu já experimentei, já vi, que seja na TV, que seja ouvir em algum momento da minha vida. Bom, vamos falar aqui. Pense numa cadeira. Se 10 pessoas fizerem este exercício, certamente cada uma imaginará uma cadeira diferente, né? Alguma cadeira que eu já vi. Aqui tem alguns exemplos aqui. Bom, somente a ideia de cadeira para o Platão, né? A gente pensando no Platão, somente a ideia de cadeira é que nos garante a existência deste objeto. Então, para o Platão, eu sei, né? Eu conheço que é uma cadeira porque existe a ideia, a forma perfeita racional. E a partir disso, cada um vai imaginar uma cadeira diferente aqui desse mundo dos sentidos, né? Embora todas elas diferentes e imperfeitas. Até porque a ideia para o Platão, né, esse conceito racional, ele é universal e ele é único. Mas o Aristóteles fala assim, posso conhecer através da teoria das 4 causas, né? Enquanto o Platão nega um conhecimento dos sentidos, o Aristóteles começa a dizer que sim, né? Através de categorias. Então vamos ver as categorias que o Aristóteles está pensando. Matéria, forma, origem ou eficiência e finalidade, certo? Vamos pensar então na cadeira. Matéria, do que é feito, né? De madeira. Forma, é quadrada, arredondada, tem encosto, né? Tem 4 apoios. A origem, a causa eficiente, é quem fez, né? Foi feita por técnicas de marcenaria, foi um marceneiro que fez, né? A finalidade serve para sentar, descansar, apoiar as costas. Eu posso pensar, por exemplo, em um chinelo, né? Matéria de borracha, forma, né? Ele tem um formato meio retangular, arredondado nas pontas. Origem, eficiência, foi uma fábrica em tal lugar que fez, né? E a finalidade, bom, serve para que eu coloque no pé, me ajude a andar, proteja o pé. Então, a partir dessas 4 categorias, eu consigo classificar todas as coisas. Aqui para exemplificar, né? Quando eu estou falando dessas 4 categorias, do que eu estou falando?
Causa material, outro exemplo aqui pra gente. Vamos imaginar essa cadeira aqui, né? Vocês estão vendo. Causa material, do que é feita, né? Madeira, tecido. Causa formal, qual que é o formato dela, né? Como que ela aparece? Ela é quadrada, né? Causa eficiente, ela foi fabricada como, onde? Quem que produziu isso, né? Quem que fez parte da construção disso? Para que isso existe? E a causa final, sentar, descansar e etc. Bom, o primeiro passo para a superação da distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível é feita por Aristóteles a partir do conceito de substância. Aristóteles cria o conceito de substância ao afirmar que não existe a ideia de um objeto e o dito objeto. Então é tudo substância, né? Tudo é substância. Inclusive eu sou substância, você é substância. Se a gente pensar nas 4 causas, também dá para a gente pensar em nós como sujeito aí, né? De pesquisa dessas 4 causas. Substância, aquilo que é em si mesmo. Cada ser que existe é uma substância. A essência é o atributo de uma substância, sem o qual ela não seria o que é. E o acidente é um atributo de uma substância que pode ser ou não ser e ela não deixa de ser o que é. Vou explicar para você essa coisa de acidente e essência, né? Então assim, ó, você tem algo em você, tem a sua essência, que sem aquilo você não é mais você, né? Sem essa coisinha descaracteriza essa substância e ela deixa de ser o que é, certo? Se eu pegar uma cadeira, por exemplo, tirar o encosto e tirar os 4 apoios, ela não é mais uma cadeira, né? Agora, tem outro atributo que pode mudar e você continua sendo você. Se cortar o cabelo, se trocar de roupa, se você emagrecer, engordar, você ainda vai continuar a ser você, né? Então, Aristóteles está falando assim, tem coisas que mudam, né? E muda a essência do que a substância é e ela deixa de ser o que ela é. E tem coisas que podem mudar e a substância continua a ser o que ela é. Vamos aplicar então a teoria das 4 causas de Aristóteles. Escolha um objeto ou uma coisa de sua preferência e procure então estabelecer. Agora você vai pensar em alguma coisa aí, a causa material desse teu objeto escolhido, a causa formal desse teu objeto escolhido, a causa eficiente e a causa final, certo? Então tem que dar uma de Aristóteles agora, pense em algum objeto para estabelecer as categorias dele, certo? Agora é com você, então.
E aí, pessoal, vocês conseguiram responder aí, né, dentro das 4 categorias do Aristóteles? Você pode até pensar numa roupa, vamos supor, a minha avó costura, fico pensando em uma camiseta qual ela fez para mim, né? Causa material, algodão, causa eficiente, quem fez? A minha avó, né? O formato é retangular, tem umas pontas ali na forma de uma camiseta, né? E para que ela serve? Para aquecer, para proteger o corpo. Você pode pensar em todos os tipos de objeto. Vamos fazer nossa retomada agora? Bom, o Aristóteles discordava de Platão em relação à forma de se obter o conhecimento. Para Platão, o conhecimento é obtido pela razão. Já para Aristóteles, o conhecimento passa primeiro pelos sentidos. O que a gente não usa é razão, claro que a gente usa, né? Mas a gente também usa o conhecimento dos sentidos. Conhecemos um objeto por suas causas, e daí a gente falou sobre a causa material, formal, eficiente e final. Aristóteles cria o conceito de substância para superar o dualismo do Platão, né? Toda substância tem essência, aquilo que é essencial, que não muda, né? E acidente, aquilo que muda, mas a substância continua a mesma. Certo, gente? A gente falou um pouco do Aristóteles, da teoria das causas, dos tipos de conhecimento, né? Que são conceitos e temas muito importantes na história da filosofia. Espero que você tenha gostado e até mais!